Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo episódio de hoje, episódio 29. E estou aqui com Regina. Regina é nossa sócia e diretora, que fica em São Luís, em especial esse mês da mulher. Eu falei, Regina, vem para a Imperatriz, bora conhecer a história, né, dessas convidadas que a gente convidou para gravar. Então, Regina, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Odoscast. E estamos aqui também com a nossa convidada, a segunda convidada especial do dia, a doutora Jaine. Eu até pensei em ler o currículo, mas o currículo dela é grande. Tava dando 2 páginas. Então. A Regina vai falar aqui o resumo, mas eu queria depois que a doutora Jaine apresentasse de fato, né, quem ela é, contasse um pouquinho dessa história. Então, a doutora Jaine, né, a gente vai conhecer a história dela, que é uma mulher que transformou, a gente colocou aqui, né, conhecimento em propósito e propósito em empresa, né? Então, a gente entendeu isso e a gente tem que contar, escutar a história um pouquinho e entender realmente, assim, alguns insights com ela, né? A doutora Jaine Carvalho, ela é fisioterapeuta, especialista em neurofuncional e fundadora da clínica Neurocre. Certo? Então, Jaine, conta pra gente um pouquinho, né, sobre você, como Seja começou a sua história, né? Cast. Seja bem-vinda, estamos aqui para te escutar. Obrigada, meninas, pelo convite. Assim, é uma oportunidade diferente, né? Já tinha vivido algumas vezes esse apresentar-se, né? Porque eu já venho de vários outros caminhos. Eu venho do caminho da atuação profissional, atendimento efetivo com pacientes, tanto criança quanto adulto, mas também num cenário acadêmico, né? E o apresentar-se, ele se torna rotina. Sim. Quem sou eu, o que eu faço, como faço e por que faço. Então, assim, eu sou fisioterapeuta, já vou fazer 12 anos de formada, me formei na Universidade Federal do Piauí, no campus de Parnaíba. Sou especialista titular, que é uma qualificação que é mediante prova, entre outras coisas, seguindo os mesmos ritos que, de fato, a medicina também tem. Tanto que hoje, desde 2025, no caso, ano passado, uma normativa se tornou vigente no Brasil, ao qual nós temos um RQE agora, tal qual o profissional médico. O especialista tem RQE, nós também temos uma numeração com RQE para essa área. No caso, eu tenho duas. O que é um RQE? RQE é o Registro de Qualificação Especialista. Entendi. E aí, ele é um número, tal qual o nosso número do conselho, para a atuação legal, né? Então, na área específica a qual eu atuo, eu sou especialista tanto para pediatria e adolescente, quanto para adulto e idoso. Então, eu digo, do mamando ao caducando, estamos aqui. Oh, meu Deus. Desse jeito. Desse jeito a gente pega. E assim, são, como falei, 12 anos de atuação profissional e 10 anos, quase 10 anos, de fundação e empreender com a Neurocre. A Neurocre, ela nasceu em 2017. Eu tinha 25 anos, uma baby. Verdade. Bem Ontem, assim, né? Coisa assim. Verdade. Mas, assim, e é um processo, o empreender, ele é crescimento Como foi diário, essa né? virada de chave, assim, de profissional para empreendedor, assim? Como foi que tu decidiu? Foi muito pela necessidade de atuar com liberdade, quanto a protocolos ou estudos mais contemporâneos em relação ao que fazer com os pacientes que eu tinha a atender. Porque, assim, literalmente, se você está na casa do outro, você obedece às regras do outro. Sim. Já quando você empreende, você ganha essa autoridade de você ter mais liberdade, autonomia profissional. E para isso, diante dos estudos aos quais eu busquei qualificação, né, são terapias contemporâneas na área da neurofuncional. Porque, assim, o propósito de eu estar na neuro é acreditar na mudança de pessoas que eram desacreditadas. Se você pensar numa criança atípica, ela já nasce com um diagnóstico e para muitas pessoas pensa-se que aquele destino é engessado, que não se faz nada. Né? Coloca no fundo de uma rede que vai ficar daquele jeito. Eu ia até te perguntar, como que tu escolheu essa especialidade? Porque, assim, dentro da fisioterapia, né,
tem várias especialidades. Como que tu escolheu assim, eu quero seguir essa especialidade? Foi assim algo pensado antes ou foi a oportunidade ou a necessidade? Foi a vida mesmo, sabe? Porque das pessoas mais importantes que eu tenho de memória afetiva na vida, a minha avó é uma delas, minha avó materna. E ela, infelizmente, ela faleceu no 3º AVC. E aí, na época, eu tinha 8 anos de idade e acompanhei esse tratativo, né, dela nessa época. E, assim, medicina naquela época não se fazia tanta reabilitação. Se fazia o diagnóstico, o cuidado paliativo, medicamentoso que fosse necessário, mas, infelizmente, não tinha tanta mobilidade como hoje é preconizado. O movimento é cura, mas não era algo tão disseminado naquela época, né? 8 anos de idade, beirando anos 2000, 2001. E aí, assim, de lá pra cá, eu tinha na minha cabeça que quando eu tivesse, na época de vestibular, eu ia escolher cursos na área da saúde. Certo. Ou medicina ou psicologia. Porque eu gosto da parte do que a medicina tem de proposta curativa, tratativa de resolver. Você vai no médico confiando que ele resolve sua vida. Sim. Eu estou muito mal, eu estou beirando morrer. Socorro, médico. E o psicólogo, porque eu gosto da escuta, eu gosto do acolhimento, eu gosto da humanização do serviço. Então, eu pensava em uma ou outra área. Só que quando eu parei para estudar sobre as profissões na época de vestibular, a fisioterapia apareceu. E aí, fisioterapia, essa frase é muito, muito forte para mim. Ela, no vocacional, né, que eu li da época, falava que era a união das duas. Nossa, interessante. Eu ia poder ter um acompanhamento mais continuado do que o médico teria se fosse, no caso, psicóloga. E, ao mesmo tempo, eu ia ter essa abordagem mais complexa também, que tanto mente quanto corpo iriam estar juntos no que a fisioterapia tem de proposta terapêutica. Então, assim, eu nem pensei 2 vezes. Primeira escolha, fisioterapia, passei de primeira também. Legal. E me joguei no mundo e na físio. Estamos nos jogando no mundo e na físio aí. E estamos aí. Desde então. E aí tu decidiu empreender, né? Tu falou um pouquinho que foi essa necessidade de atuar de forma ali com mais liberdade, né? Trazendo tecnologias novas. E a gente visitou, né? Na última viagem que a gente fez, né? Que eu vim para cá, para Imperatriz, a gente foi lá na clínica, a gente conheceu, né? Eu conheci o espaço pessoalmente, né? Que eu ainda não conhecia. E eu fiquei encantada realmente com a quantidade de equipamentos que são modernos, né? Que são tecnologias que tu tá trazendo para cá, para Imperatriz, né? E, assim, eu também fiquei encantada com o teu processo de empreendedorismo como um todo, né? Assim, de como tu foi contando a tua história, né? De quando tu começou, da idade que tu tinha, assim, muita gente que é nova acredita que ela não pode empreender, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como foi essa virada de chave, né? Que, assim, uma coisa é tu decidir, tu querer fazer, mas na hora que tu fez, o que foi que te motivou de fato ali, que tu tomou coragem? Descobriu os boletos, Pequenos né? surtos. Como foi Aquele que tu... momento Era assim, tudo lindo eita, na é a vida cabeça. adulta agora. Eu não quero, eu quero voltar a assistir TV Globinho. Ai, podia ser. Quero voltar minha Não é? infância. Mas assim, gente, é como eu falei, a liberdade era algo que pra mim era muito urgente. Sim. E assim, você sente que pode dar mais pro paciente. Então, quando eu comecei a prospectar o empreender, foi a necessidade. Eu tinha acabado de fazer uma formação no método internacional. Meu primeiro método foi o TheraSuite. E aí ele tem toda uma logística, uma abordagem para prática intensiva, uma carga horária diferenciada, estruturas diferenciadas, os equipamentos vinham dos Estados Unidos e tudo. Então, assim, no que eu trabalhava, era muito básico para o que eu estava prospectando. E o meu paciente me ansiava sobre essas contemporaneidades, né? Ao ponto que ou eu continuava ou eu me frustrava. Você já fica naquela provocação em que você não tem mais o que pensar. É colocar o pé para Deus botar o chão. Porque não tem outro caminho.
ali fazia mais sentido. Sim. Então, por fazer mais sentido e eu ver mais respostas e os resultados se tornarem mais evidentes, era uma escolha que ela já não me pertencia. Ela só tinha data para acontecer. Então, quando eu comecei a empreender, foi literalmente não pensar em problematização. Sim. É só buscar soluções. Solução. O que hoje dá para fazer? Então, é o que eu vou fazer. Apareceu, não vou pensar no problema, o que eu posso fazer? Já vou, e aí? Aí a gente vai aprendendo. Com 25 anos eu formei físico, mas tive que entender de administração, tive que entender de contabilidade, de jurídico, de tantas outras coisas. Financeiro, marketing. Nossa! E Exato. marketing pessoal, imagem pessoal. Exatamente. E pessoas, né? Porque é uma equipe bem grande que você tem hoje. Isso. Eu tenho, na verdade, E duas quem vê você sedes. plena assim, meu Deus, ela não tem problema. Nem trabalho. nem trabalho. Medicada, amanhã tá noite. Mas assim, hoje são duas, né? Vamos pro foco, pra cá. Hoje são 2 Neurocres, né? Sim. Duas sedes. Uma é em Imperatriz e outra é em Açailândia. Imperatriz é a matriz, que é... Eu nasci em Imperatriz, me formei no Piauí, mas voltei para Imperatriz. E desde que voltei, eu atuo na neuro. Também, assim, é como fala, eu não escolhi, ela sempre me escolheu. Tanto que quando voltei, era a área que praticamente ninguém queria na cidade. Porque que a neuro é muito desgastante, o fisioterapeuta sofre muito porque o paciente não consegue ajudar tanto, então é muito pesado, isso e aquilo. Só que para mim nunca teve esse peso físico. Mas porque tu é muito novinho, me fala quando você tiver 30. Tô com 34, ainda continuo dizendo que não é esse peso todo. Porque é muito prazeroso você ter condições de ajudar uma pessoa a ter uma qualidade de vida melhor e funcional e enxergar que consegue fazer mais coisas. Sim. Antes, eu tinha pacientes que nem prospectavam o futuro. Hoje eu tenho medalhistas brasileiras de campeonatos paralímpicos. Legal. Nossa, que lindo. Então, assim, eu tenho pacientes que tiveram um diagnóstico e a vida teve aquela pausa, mas logo depois passou na OAB e hoje exerce com excelência a profissão paralela a fazer suas próprias terapias, luta pela causa. É como assim, foram amarrando nós e cordas nesse enredo ao qual tudo faz muito sentido. As peças todas se encaixam. A logo da Neurocre foi eu que fiz, inclusive. É porque o empreendedor, né, meu amor? Ele tem que se reinventar. Aí você descobriu que ia trabalhar como você queria, mas ia trabalhar todos os dias. Essa parte você não sabia. O turno da madrugada foi novo pra mim. E os finais de semana, O então... domingo pós-fantástico me surpreendeu também, mas... É a vida do empreendedor. Não desse tem jeito. hora. Hoje jeito. o que mais eu ouço que dia tu descansa? Num dia que eu desmarca hoje, vamos conversar ali amanhã. Aí eu sumo no mundo. É isso. E volta, regulou, opa, voltei. Eu achei até interessante que a gente conversou daquele dia, a possibilidade de abertura lá em Açailândia, ela nasceu também de uma necessidade lá, né? Fala um Foi. pouquinho sobre isso. Imperatriz, ela foi expandindo, né? Começou comigo, logo depois eu tive mais 1, 2 físios. E os meus pacientes, eles não são pacientes que só buscam caminhar. Esses são pacientes com disfunções neurológicas. As disfunções neurológicas, elas podem acometer vários tipos de funções. Pode ser fala, pode ser locomoção, pode ser processamento cognitivo, processamento sensorial. Ou seja, o físio sozinho não dá conta. O físio precisa de uma equipe, assim como a equipe precisa também do físio. E assim, na verdade, você reconhecer que você não dá conta sozinho é uma das outras partes libertadoras desse processo. Sim. Porque é onde você precisa identificar, então, de quem você precisa de ajuda e por que você precisa de ajuda. Então, aí você começa a amplificar todo o seu serviço. A Neurocre hoje, ela tem físio, fono, psicopedagoga, psicóloga, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional e assim, expandindo. A acompanhante terapêutico. Em Imperatriz, nós somos 30 pessoas. Legal. Em Açailândia, já somos 27 pessoas. É mesmo. Muita E a gente, Açailândia né? nasceu porque a Imperatriz já não conseguia dar suporte a tanta demanda
que vinha das cidades circunvizinhas, como a Ceilândia, um grande polo, e as Dom Eliseu, Itingas, afins. Imperatriz, ela é uma cidade de abraçar a nossa região do Bico. Então, assim, literalmente foi uma tentativa de desafogo, bem como tentar se tornar mais perto para outras pessoas também. Porque, assim, a acessibilidade, né? É tudo. Porque... Então, descentralizar um pouco numa nova filial fez todo sentido, ao ponto de que hoje a nova filial, eu digo assim, abrir a primeira foi todas as cargas, né? A gente aprende errando, acertando, etc. Quando já abre a segunda, é igual ao segundo filho. Você já tem ali uma expectativa, você já sabe onde pode cair, já pode ralar o joelho. Flui de uma maneira diferente a segunda em relação à primeira. E a Ceilândia, ela deu uma nova chama ao meu coração, porque vieram demandas diferentes, vieram enredos diferentes e desafios novos que fizeram mais sentido ainda. Então, assim, do mesmo jeito que é uma área que a gente busca inovar, a gente precisa ser provocado a novos desafios, porque senão também perde o sentido. Exatamente. Muito crescimento mútuo e dinâmico. E eu acho que é até um do desafio dentro da saúde, né? Porque, assim, a gente tem um nicho especializado na área da saúde, né? Dentro lá da Odus. Sim. E a linguagem com o médico, a gente tem que ter esse... Com o médico e com qualquer pessoa da área da saúde, que eu quero dizer. A gente tem aquele que não quer saber nada da parte profissional e tipo assim, na parte empresarial, vamos dizer assim, e aquele que, tipo, também está só nessa área e já fica um pouquinho mais distante da técnica, ou então ali já se afasta um pouco, né? Então, um desafio muito grande, porque a maioria, na verdade, ele segue por essa linha aqui. Ele fica imerso na parte técnica e esquece da parte, vamos dizer, burocrática, né? Administrativa. E como é que tu te viu, assim, dentro desse processo? Assim, quais foram as habilidades que tu precisou aprender na hora que tu decidiu empreender? Então, quando eu precisei empreender, começar, né? A parte mais desafiadora é a parte contábil. Né? Porque para a gente entender a emissão de notas, os processos burocráticos, impostos, qual tipo de classificação que a sua empresa pertence, os níveis de empresas, etc. Tudo isso foi uma construção e ainda é uma grande construção diária. Eu aqui no WhatsApp com a Odus o tempo todo, perguntando, gente, o que é isso? Eu tô pagando o quê? Gente, vamos conversar. É um desafio. Não é da minha expertise, né? Isso. Mas precisou ser. Por quê? Eu fiz a Neurocre para ter essa liberdade de atender. Não me vejo fora desse mercado de mão na massa. É o que dá sentido, é o que dá vontade de levantar da cama e lutar todos os dias. Sim. Ainda é o atender, é o gerar diferença, é o gerar modificação de cenários e fazer o que eu puder para ajudar quem vier a mim buscar alguma forma. Então, só que eu entendi nesse processo que para eu continuar ali, eu também precisava ter essa gestão bem feita. Em um momento você é o tudo. Só que com o crescimento você precisa ter mãos qualificadas junto com você. Então, eu agradeço muito a Deus, às pessoas às quais Ele me apresentou, porque tive vários aprendizados de erros, mas justamente eu não vejo o problema e nem vejo o erro como algo que me derrube. É sempre uma alavanca, é sempre um empurrão para o próximo. Porque, amanhã eu não erro nisso. É pensar dessa forma, senão você vai parar. Nos primeiros obstáculos você vai desistir, você vai dizer, nossa, vai reclamar. Reclamar não resolve. Então, pensando sempre em como resolver, aí eu tive que me entender mais. Então, todas as vezes que eu precisei entender mais, eu busquei também os especialistas para isso. E aí é onde a gente consegue uma informação de maior qualidade. Pelas referências, por quem a gente vê na rede comum, que também segue esse caminho, é onde a gente também trilha. A gente lança parâmetros para o mercado. No mercado está funcionando de que forma? Então, eu vou para time que está ganhando. Perfeito. E como é que tu
conseguia avaliar isso, assim, como é que o mercado está funcionando? Tu perguntava, porque acho que isso também é uma coisa que é importante falar para quem está assistindo, vamos dizer assim, ou de orientação para quem quer empreender. Sim. Tipo, o que o empresário, aquela pessoa que está começando a empreender agora, ele tem que observar? Tu disse que tu olha para o lado, mas como que é esse olhar para o lado, por exemplo? Por exemplo, não é olhar para o lado comparativo, né, Perfeito. Da minha empresa em relação à outra, mas eu sempre prospecto a minha empresa com base em fora da cidade, por exemplo. Uhum. Não que Imperatriz não tenha empresas nesse tipo de qualidade ou subestimando minha concorrência aqui, não é isso. Uhum. Só que eu sempre busco a contemporaneidade. Uhum. E a contemporaneidade não está no Maranhão ainda, infelizmente. Sim. A gente, no Brasil, agora estamos vivendo uma excelente situação, Sim. onde foi desenvolvida uma medicação no nosso país por uma pesquisadora brasileira que está promovendo uma mudança de vida que vai gerar um mundo de diferença. Não é só em loco que vai ficar, vai para o mundo. Que é a mudança que a polilaminina pode causar no paciente com lesão traumática medular. E aí, por isso, eu sempre busquei as referências maiores. Então, eu prospecto a minha clínica num padrão tipo ACD. Então, meus profissionais, eu mesma, anualmente vamos para lá fazer formações, acompanhar quais são os recursos, acompanhar quais são as estruturas, a hierarquia organizacional do espaço. Nisso, a gente também vê outros centros crescendo a nível de Brasil e mundo. Eu já fui para Miami, porque uma clínica viralizava de tanto que os pacientes eram bem assistidos, a técnica que era exercida nos vídeos, que hoje com a digitalização, né, das coisas, a gente Sim. acaba tendo um acesso mais dinâmico. Então, conhecer outros lugares para ter referências é o que me faz ter novos exemplos. Então, acertou nessa organização, então eu tenho que procurar um similar aqui na minha região ou mais perto de mim para me dar esse suporte. Porque eu prospecto a minha clínica expandindo e crescendo dessa mesma forma. Então, a gente pareia aí, em exemplos que dão certo, em exemplos que apresentam resultados e que sejam resultados reais. Então, é aí que eu busco a minha rede de contatos. Daí, eu prospecto, como eu falei, centros de reabilitação a nível de Brasil e mundo, me lanço para vivenciar, entender como funciona, imersa no espaço mesmo. Já fui para centros enormes, fui para Acreditando, ACD, Neurofit, na Miami. Já fui para a Europa também buscar recursos diferentes para trazer para cá. Tem uma máquina que a gente trouxe da Dinamarca, que faz neuromodulação, que é a aplicação de choques eletromagnéticos no indivíduo para promover mais estimulação do cérebro e despertar mais controle no corpo, mais percepção do indivíduo sobre o seu corpo. Então, assim, toda essa tecnologia, essa contemporaneidade, ela, infelizmente, ela não está em loco. Ela está em mundo. Então, por pensar no prospectar mundo e que o meu paciente não precise mais estar saindo de Imperatriz ou Açailândia para ir para uma Teresina, uma São Paulo, sabe? Aqui não tem, aqui não presta. Tem, gente. Tem bom. E tem pessoas querendo ainda oferecer mais. Então, por isso faz sentido. Sim. Todo esse rearranjo, toda essa renovação. E eu acho que isso tem a ver com a visão de gestão também do empreender. De tu ver ali, foi para fora, vai para fora, na verdade, se qualificar, conhecer coisas novas e falar, poxa, eu quero levar. A Imperatriz, eu quero trazer para o meu negócio. Manda o link. Parcela, 30, 60, 90. Não quero saber preço. Me diga quantas parcelas. Eu acho incrível, porque assim, essa visão do empreendedor é justamente isso mesmo. Sim. Você olha, é um investimento, claro, e é um investimento alto. Eu tenho certeza que essas máquinas, esses equipamentos, eles não são baratos, mas você consegue enxergar, assim, o benefício. E a gente que lhe acompanha, a gente vê isso realmente, assim, o amor que tu tem pela profissão, por atender. E a gente olha e fala assim, ela não precisava mais, né, fazer o atendimento, assim, no sentido de já ter o negócio para gerir e tudo. Sim. Mas a gente vê muito isso, é como se tu vibrasse realmente ali que ele vai conseguir desenvolver, ele vai conseguir melhorar. E Jaine, tu consegue enxergar quantas pessoas, através daquela Jaine, né, que decidiu empreender, abrir a própria clínica porque queria fazer do teu jeito, e tu conseguiu abraçar quantas pessoas, porque eu consegui ver uma rede de profissionais, consegui ver
a rede de pacientes e, claro, o familiar, que é alguém que Sim. está dentro do teu negócio todo dia, da tua clínica, né? Alguma história que te marcou Existe muito, um assim? impacto nisso, né? E a Nossa, gente, tem eu tenho várias. certeza que várias, né? tem algo assim que você tem marcado a vida dessas pessoas, sabe? Isso eu acho que é o propósito também. E às vezes você mesmo não escolheu, mas Deus te escolheu para fazer. Eu acho que é isso. Assim, o cérebro humano, ele é o único órgão do nosso corpo que é intransplantável. Ele é a nossa essência. Ele é a nossa individualidade, é o que nos faz único. Então, assim, quando a gente atua nessa área, você vê milagres todos os dias. Porque onde era impossível, uma conexão nova torna possível. É você acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento motor de uma criança. Ela nasceu sem saber andar. Tem ali meios, o corpo tem estrutura, só que ainda não tem força, ainda não sabe o que é um chão, não sabe o que é uma cama, ainda está descobrindo o mundo através do seu acompanhamento. E aí você vai junto com ela acompanhar, você não vai fazer por ela, você vai acompanhar ela, ajudar ela a alcançar essas habilidades. Então, quando você vê o esperado se tornar real, É lindo, né? é um milagre. Seja da criança aprendendo a andar ou de um adulto que vivia super independente e conseguiu ir ao banheiro sozinho e conseguiu dirigir a própria cadeira, dirigir um carro, voltar a dirigir um carro, paciente cadeirante. Tem pacientes meus que chegam na clínica eles mesmos dirigindo porque adaptou o carro. E Legal. aí, quando as pessoas vêm descendo, aí vê, nossa, e era o cadeirante que estava dirigindo. Então, assim, nós já estamos nesse mundo de possibilidades e oportunidades. Muito Na legal. logo da Neurocre, tem lá que nós somos um local que habilita, ou seja, ensina a ser capaz de, reabilita, volta a ser capaz de, e adapta, readapta. Porque muitas vezes é um jeito diferente para fazer uma mesma coisa. Mas você consegue? Ou seja, o que a gente trabalha é na participação ativa da pessoa. Seja por comunicação alternativa, às vezes vai falar por um dispositivo eletrônico. Olha o Stephen Hawking. Falava com voz robótica, mas falava. Existem meios hoje de tecnologias assistivas que mudam a vida de alguém que achava que ia depender de outras pessoas a vida inteira. Tem pessoas que, assim, tem uma frase bem célebre que agora tem crescido, que se chama "Você está vivendo?" É uma pergunta, na verdade. Você está vivendo ou apenas existindo? Quantos chegam existindo e nós começamos a mostrar como é viver nessa nova condição? Pode não ser a perfeita, pode não ser a que era antes, pode ser uma outra versão, mas pode fazer muito sentido também. Sim. E como eu falei, agora a gente está vivendo um grande brilho de uma renovação de esperança de pessoas que, quando recebem um diagnóstico de lesão medular, acabou. É. Se é cadeirante, acabou. E agora não, você pode ficar em pé de novo. Como é que a clínica, a Neurocre, está atuando assim? Ou ela já pode? O que ela já pode fazer com essa nova tecnologia? Ou a gente ainda não Sim. pode? Como é que funciona isso? Então, a gente tem já alguns pacientes que estão cadastrando-se para receber a medicação. E já tem paciente que já aplicou medicação que vai iniciar tratamento na clínica. Nossa, que legal. E assim, a gente não atua diretamente na polinamida porque é um remédio. Sim. Só que um remédio só faz efeito funcional se for trabalhada a função. Então, eles tomaram o remédio, mas se eles não ficarem de pé, não fez sentido. O movimento Se não cura, for né? Como tu estimu- falaste. Se não for estimulada uma marcha, se não for fazer uma esteira, se não for tentar subir uma escada. E todos esses meios de planejamento terapêutico é a gente que vai fazer. Na clínica, como vocês viram, nós temos 3 estruturas de gaiolas diferentes, suspensão parcial de peso, elétrica, manual,
barras paralelas de várias formas, alturas reguláveis, cadeira motorizada, cadeira manual, cadeira monobloco, cadeira infantil, Uma estrutura imensa. andadores, pacers. Tem várias estruturas de stand table, que é uma mesa elétrica que o paciente se coloca em pé e consegue, por exemplo, assistir um filme em casa em pé. Se você quer andar, o mínimo é você ficar em pé. Então, nós temos que criar estratégias para que isso seja vivido e duradouro. O movimento repetitivo é que faz a habilidade ser consolidada. Então, depois que eles tomam a medicação, é onde vai começar novo começo. Ali é que vai começar um processo intenso para fazer sentido ao que é esperado. Sendo que, assim, pensar que eles agora vão acreditar conosco, porque acreditar, assim, a reabilitação de um paciente neurológico, ela é basicamente fé. Se você não acredita que você vai melhorar, por que você está fazendo? E eles já recebem esse negativo do diagnóstico. Teu diagnóstico é de morrer daqui 2 anos. Tem paciente meu que era 2 anos para viver só. Pela literatura, está escrito nos livros. Paciente com diagnóstico tal, no nível tal, só vai viver 2 anos. É a média. Mas graças a Deus eu tenho as exceções. E a minha exceção, ela já tem 10 anos. Legal. Glória a Deus. E Legal, eu tenho né? outros também que eram 6 meses. A gente vai mandar aniversário, então, pra conta dos 6 meses, porque já tem muito mais, graças a Deus por isso. E é um propósito, né, doutora Jaine, assim, desde o início, acho que tu foi caminhando, tu foi identificando esse propósito, foi te atualizando, né, tendo coragem, te lapidando, como tu tá falando. O que é que tu poderia passar, assim, para outras mulheres que querem ter essa coragem de empreender também? Mulher já é um gênero mais sensível, não no sentido frágil, mas no subestimado. Sim. Então, imagina eu com 25 anos, físio, não é um profissional assim, ético, porque infelizmente ainda há uma hierarquização, né? Sim. Embora hoje a gente consiga pensar em um grupo mútuo, equivalente, em que um necessita do outro para fluir a qualidade terapêutica, mas ainda existe muita hierarquização, né, no sistema. Então, há 12 anos atrás... Aí que tinha. Aí era que tinha. Então, assim, menina nova, mulher, empreendedora. Eu tive muitos nãos, muitos desmotivação, muito não vai dar certo, você é doida, menina... É o velho da lancha que te banca? Esse é o mais clássico, né? Eu tenho até uma tatuagem de um velhinho. Mentira! Eu tenho. E tu aí, é teu velhinho. E aí, assim, quem é o velho? Sou eu. Só que eu estou nova. É isso. Mas, assim, porque a mulher, ela é subestimada. Então, eles acham que a gente não vai aguentar a pressão. Que todos os dias é uma panela de pressão para você resolver de BOs, ao mesmo tempo que você tem que estar sorrindo e acenando e parecendo que tá tudo ok, mas o mundo tá caindo e a gente tem que manter a calma, porque senão o desespero não resolve. Sim. Eu tive prática de atuação profissional em hospital, UTI neonatal. Um bebê de 300 gramas. Oh, meu Deus. 20 e poucas semanas e você tem que reanimar junto com a equipe, fazendo ali toda a... E assim, estar ali, viver ali. Se você não tá bem, nem entra, porque aquela vida vai depender da sua. E eu levo esse ensinamento da reanimação para a vida em todos os outros cenários, mesmo não sendo esse ambiente tão imediatista de urgência e emergência, mas você tem que estar alerta para tudo que está passível de ocorrer e assim tentar minimizar os danos, minimizar a problematização, para continuar fazendo sentido e fazendo bem. Para quem vive do lado terapêutico, para quem vive do lado administrativo e para quem vive o lado de reabilitação também. Já são histórias difíceis que chegam pra gente ainda dar mais carga. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque assim, cada paciente chega com uma história.
E aí gerenciar isso, assim, de ser uma profissional que acolhe, que é um espaço Que não humanizado, toma pra mas si, que né? não pegue Sim. aquela situação como sua. E como gerencia isso? Hoje eu faço tiro. Hoje eu faço tiro esportivo. Bike indoor. Ai, que não é isso. Subo o estrondo. Dou uma gritada lá de cima, desço plena. Mas assim, na verdade, você trata com humanidade, você também é humano. Tem histórias que vão baquear a gente. Não tem jeito. Mas você segura as pontas e no seu momento você desabafa. Porque se desabafar na hora imediata ao que você escuta, você só soma uma coisa triste com a outra. O paciente veio pra mim essas 2 semanas atrás e falou assim: Jaiane, você é um personagem. Porque aqui na clínica você é feliz, você é não sei o que, engraçado. Tenho certeza que na tua casa é triste. Eu disse, mas tu quer que eu some o meu com o teu? Seu amor, a gente vai chorar juntos de mãos dadas? Tu quer o quê? Eu preciso Alguém tem que cuidar. dar o lenço. Alguém tem que dar o lenço, gente. O verdade. meu, assim, nós dois trocados. Não tem como que dos dois chorando, quem vai dar o lenço pro outro? Olha, uma curiosidade também nesse cenário de quem vai dar o lenço é que, ó, eu ainda não sou mãe, né? Mas por questões de vida mesmo, em outras situações. Mas as minhas mães, as mães dos meus pacientes, né? Eu brinco com elas, eu disse, ei, tô querendo parir. E aí eu vou segurar o teu e tu pega o meu. Só pra te avisar, porque a mulher empreender, atender e Vai ainda ter ser que- mãe, você já vai ciente aqui, ó. Eu vou botar o meu Moisés aqui balançando na gaiola e o teu filho vai fazer treino em pé aqui, ó. Cuidando dele. Antes daqui era eu enxugando lágrima aqui, que a Cecília ligou e mandando beijinho pra mamãe. Ai, gente, não dá conta. É desse Você jeito. desligar e virar, não é tudo junto. E que bom. Porque nós somos humanos. Então você vai chorar, você vai sorrir, você vai sentir. E enquanto você sente o outro, faz sentido. Depois que você se engessa e esfria, que é o que é mais característico, né? O profissional de saúde é tido como a pessoa mais fria do mundo. Verdade. Não somos. É porque naquele momento, se a gente for muito emotivo, não salva. Não resolve. Então, às vezes, você engrossa o couro um pouco, aguenta o choro, que vai ter a hora. A minha tá programada para quinta-feira, 2 horas, eu vou chorar. Tem agenda marcada. tô na agenda. Não é assim. Não é assim. A gente vai lá e, opa, agora é a hora de chorar. Agendada, arrasou, é isso. Mas Mas assim, diante do que você já contou pra gente, existiu algum momento assim que você pensou em desistir? De pensar assim, não vou dar conta, que problema foi que eu me meti, né? Que situação é... Porque assim, a gente sabe que hoje a gente vendo tudo estruturado é muito bonito, mas na construção de onde veio, assim, eu vejo muito esforço, eu vejo muito investimento e essa parte emocional também. Eu vejo um equilíbrio, né? Ali de você tentar equilibrar essas emoções. Como é que funciona isso no sentido assim... Teve algum momento que você pensou, não, eu vou vender, eu vou desistir. Vou fugir. Eu vou viver de tiro, enfim. Vou vender minha arte na praia. Eu gosto, faz tempo que eu peguei, tô branquíssima. Mas assim, gente, o empreender, na verdade, é pensar em desistir todos os dias que você acorda, só que aí você lembra pra onde e fazer o quê. Toda vez que você pesa que o que você faz vale mais a pena do que o que você aguenta, enquanto estiver valendo a pena, eu vou estar empreendendo. Enquanto fizer sentido, enquanto tiver pessoas melhorando, enquanto uma equipe engajada estiver ali comigo, enquanto se estiver construindo esse legado, porque, ó, vivendo a parte acadêmica, eu já fui coordenadora de pós-graduação. Por quê? Porque eu precisava de terapeutas especializados na área da neuro e não tinha. Não tinha. Era eu querendo e não tinha quase ninguém. Aí você foi qualificar. Aí eu fui qualificar. Daí uma faculdade veio para Imperatriz, ela já tinha uma sede em São Luís.
E eu já tinha feito pós-graduação com eles. Eles, sabendo da minha existência aqui em Imperatriz, já me chamaram de coordenadora e eu fui ser coordenadora. E muitos dos meus terapeutas foram meus alunos, inclusive, nessa pós. Interessante. Quando não foram da pós, eles foram da própria faculdade. Eu já dei aula em praticamente todas as faculdades de Imperatriz. Algumas das novas é que eu não dei, porque eu também fiz uma pausa. Mas coordenadora de estágio, coordenadora de pós-graduação, membro da Câmara Técnica de Atuação Profissional na área da neurofuncional a nível de Maranhão, CREFITO 16, também já fui membro da Câmara, já fui docente efetiva, já fui acompanhante de estágio em hospital, lá na própria clínica foi campo de estágio por 2 anos de uma das universidades aqui de Imperatriz, então eu já vivi essa imersão de passar o legado. Sim. E a tentativa era essa, passar o que humano faz sentido na área que a gente atua. Todas as dificuldades, o peso que você acha que está pegando hoje, mas é uma vida de alguém que vai fazer diferença amanhã. E o peso que hoje é pesado, amanhã não é. Amanhã ele já é mais leve, amanhã ele já é independente. Quando você vê aquela pessoa conseguindo andar sem você, é triste a ausência, mas é a missão cumprida que faz sentido. Então, eu tentei passar esse tipo de vivência para eles através da minha experiência e vivendo junto comigo ali na clínica, nesse contexto Sim. geral. Vendo a interação dos terapeutas com os pacientes, o quanto cada paciente entrega para a gente, assim, de know-how, de vida, né? Desde das crianças até os adultos, eu tenho... Nossa, é cada uma frase que vem, assim, que te preenche, assim, um dia que tu... Caramba, eu nunca pensei por esse lado... Fez todo sentido e a vida vai mudando. Aprendendo, né, a cada dia. Então, por isso, o desistir não foi uma opção. Ainda viável para isso. Para concentrar mais os meus braços e olhares, Imperatriz e a Sailândia hoje são os meus 2 polos. Não pretendo, no momento, abrir outra sede, porque... me dividir em várias cidades, eu vou acabar diminuindo o quanto de qualidade eu consigo oferecer, de estar acompanhando. E é como eu falei, eu gosto de atender. Quando isso me for tirado, me fez perder o sentido. Porque eu gosto do atender, eu entendo da gestão. Para poder continuar atendendo. Eu aprendi a gestar para continuar atendendo. E aí, por isso... faz sentido para mim ainda. Enquanto eu continuar na logística que eu estou, faz muito sentido. Pode ser que eu venha a desacelerar? Pode. Todo mundo em algum momento vai pensando em outros leques e outros ciclos. O que hoje é uma realidade para mim, amanhã pode ser outra. Ok. É aceitar a mudança, é aceitar o propósito, mas saber que teve muito mais gente beneficiadas. Sim. Em relação ao que foi feito ao longo desses 12 anos já, e desde a faculdade. Às vezes eu recebo mensagens de pacientes que foram meus pacientes do estágio da faculdade, que ainda mantêm ele com... Nossa, você tá assim, que legal. Né? Os professores, não, ela é referência lá no Maranhão. Eu fico, gente, veio muito minha bacana inspiração. Mesmo, muito bacana mesmo. Então, assim, quando você já se torna alguém que já gerou esse tipo de impacto, não tem como pensar que você caminhou errado. Eu inclusive, falo que a nossa história, a nossa vivência, as nossas decisões, elas nunca são só sobre nós. Né? É incrível, né? Porque você decide naquele momento achando que não, eu vou decidir abrir uma clínica, eu vou empreender, e acha assim, é só eu. Não. Olha, né? Olha o impacto e o legado que você está deixando. A gente teve até essa experiência no podcast anterior também, porque a nossa outra convidada, ela citou que ela foi fazer curso fora, e aí ela viu que não tinha aqui nesse nível, e ela, bora para Imperatriz. E aí trouxe, e aí começou a formar pessoas, e começou a contribuir com essa qualificação. Então é legal saber que tu foi atrás para ti. E aí depois, não, aqui não tem, então... Em vez de você ficar reclamando, aqui não tem profissional, aqui o mercado de Imperatriz é deficiente. Não, você agiu e, não, vamos pensar em formar, então isso é legal, né? E assim, eu não tenho medo de passar. Eu sou uma pessoa que tem um diálogo fácil com qualquer outra pessoa, assim.
tendo tempo, nem que seja 3 horas da manhã. Mas, se chegar para mim, eu respondo. Não tenho o menor problema de dizer por onde eu caminhei, o que eu passei. Uma vez, até um fato curioso, eu estava nos Estados Unidos fazendo uma das formações, né? E aí um colega fisioterapeuta me mandou mensagem: como é que faz para ir para aí? Eu disse: meu bem, você já tem passaporte? Começa por aí. Você tem o inglês? Porque tu tá sabendo que é outro país, né? Então vamos pensar: outro país, outro idioma, passaporte, visto. Pensar no dólar, como é que tá o dólar. Já ia falar dinheiro. Aí você pensa na clínica. Porque aqui eu tô atendendo pessoas, então eu estou atendendo em inglês. Eu preciso ter o idioma. Às vezes as pessoas elas querem chegar no lugar que você tá, mas elas esqueceram todas as escadas que você precisou galgar para chegar ali. Então, não é sobre me teletransportar naquele espaço. Eu construí um caminho para chegar a ele. E exatamente. E eu acho que... E também tem a nossa marca, né? Então, você... Não vai existir uma outra doutora Jaine que faça o que você faz e a marca que você deixa. E aí, eu costumo falar isso, que é um propósito meu também deixar a minha marca nas pessoas. Então, eu sempre quero entregar o melhor atendimento, eu sentar e ouvir, eu acolher essa pessoa. Porque é isso que a gente acaba fazendo hoje dentro da parte da contabilidade, né, Regina? Pensa assim, é burocrático, é financeiro. Mas o que a gente mais faz é sentar e ouvir história. E aí, ver onde a gente consegue ajudar, né? E ver onde a gente consegue ajudar, né? E isso é o que a gente vê que é a marca que fica. Porque você senta, você ouve e você, não, vou pensar aqui na solução do teu problema. Esse problema não era teu. Sim. Né? Mas assim, você pegou como se fosse seu e faz isso nos atendimentos. Sim. E aí eu vejo os vídeos, realmente eu vejo você fazendo isso com o coração. É perceptível, sabe? Eu acho que é isso que marca essa trajetória de crescimento. É impossível não se desenvolver e não crescer com essa mentalidade de qualificação, de amor, de entrega realmente pelo propósito que você tem. Mas eu acho que é isso, né, Regina? Para finalizar também, né? Eu até queria, assim, a doutora Jaine, tipo assim, o que você falaria realmente para a Jaine lá do início, né? Qual seria o teu conselho para ela? O que tu diria realmente para ela lá há 12 anos atrás? Ainda faz sentido. Ainda faz sentido. A Jaine lá do começo, ela não imaginava, assim, realmente, todas as vidas, todas as pessoas, todas as histórias, todas as mensagens. Tem colaborador meu que me manda foto, às vezes. Jaine, comprei minha casa, obrigada. Jaine, comprei meu carro, obrigada. Se não tivesse essa oportunidade na Neurocre, não tinha feito sentido, não tinha alcançado. Eu achava que eu não dava conta e tu me mostrou um caminho que eu pude trilhar, então obrigada. O paciente, Jaine, meu filho tá andando, obrigada. Agora a gente até tá fazendo uma série documental com as mães, as histórias, né, dos pacientes, para eles também fazerem essa autoanálise. Porque muitas vezes você só vive, você não se vê, você não se enxerga. E esse feedback que faz a diferença. Então, eu olhar para a Jaine lá, 2000 e tanto, é dizer para ela que, mesmo quando ela chegar nessa fase que ela não imaginava, faz sentido, tá valendo a pena. Persevera, insiste, não desiste. Vão dizer que é para desistir, mas não acredita não. Porque se você acreditar, vai ter muita coisa para você perder. E a conta não vai fechar. Do mesmo jeito. Então, arrisca. Persevera, não desiste, persiste. Muito bem. E qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, né, mulheres empreendedoras e também nosso público que nos assiste? Qual mensagem tu deixaria assim para... Seria até parecida, porque como mulher a gente vai ser atacada nas nossas características inatas. A gente vai ser atacada pela estética, a gente vai ser atacada pelo estilo,
vai ser atacada por ser mãe, por ser magra, por ser gorda, por ser características que não vão fazer sentido, porque por quem você é muito maior do que tudo isso. Então, se você consegue enxergar essa mulher de força que tem dentro, ousa, arrisca, se joga, não ouve, só faz. Muito bem. Que dá certo. Pois é, muito obrigada, né, doutora Jaine, pelas palavras, aqui. pelas pelo choro. Se emocionou também. Ai, que eu chorei junto também. E a gente até se emociona assim. porque a gente vê realmente assim uma trajetória, né? Uma vitória, e inspira isso a gente a continuar também, saber que a gente está nesse novo tempo juntos, né? Então a doutora Jaine é nossa cliente também da Odds. A gente fica muito feliz pela confiança, né? De eu ter sentado um dia lá e ela falou, vem resolver minha vida. Não, agora, se eu vejo a Patrícia em algum lugar e eu vejo amor, deixa eu te apresentar bem que é uma pessoa. Muda a sua vida. E parece que a gente combina, não, mas não, né? A gente chega assim do nada no nada, as duas consultório. chegam lá, olha, eu vim fazer um atendimento, pois deixa eu te apresentar minha comunidade. Vai resolver a tua vida. E isso a gente fica muito feliz, doutora Jaine, pela oportunidade, a confiança, porque a gente sabe que é uma área assim, que é sensível, é financeiro, é toda ali. Eu falo que se não tiver esse cuidado, realmente é o teu sucesso ou o teu fracasso. Sim. Né? Você começa a empreender quando vê tá devendo mais do que começou. E aí a gente fica muito feliz assim pela confiança, porque realmente o trabalho que a gente faz hoje é o porta a porta, é de tentar conectar e falar o que a gente hoje, né, entrega de resultado. Então, muito obrigada pela confiança. Para a gente é uma alegria tê-la como cliente. E, claro, né, também estar juntos, esperando só o convite para ela. Disse que ia levar a gente para onde? Pro Rio Tocantins. Ainda tem Tô isso, lembrando dessa verdade. conversa, viu? Deixa em off também. Vamos pensar nesse passeio. Dar um passeio no Rio, enfim. Mas eu queria agradecer pela confiança e por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouquinho da tua história aqui também. A gente se emocionou. Muito obrigada. E queria que você deixasse suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, o endereço da clínica, para quem está precisando de encontrar a Neurocre, Imperatriz Açailândia, para o pessoal acompanhar. Então, minha rede pessoal / profissional é doutora Jay, J-A-Y, Carvalhos, com S. E da clínica Neurocre de Imperatriz é @Neurocre, de Açailândia, @Neurocre, Acailândia. O endereço aqui em Imperatriz é na rua Pernambuco, entre Hermes da Fonseca e Urbano Santos, atrás do antigo Jussara, número 203. E lá em Açailândia, no bairro de Tati, na rua Canguru, próximo ao cinema. É a melhor referência que tem, em frente ao lugar de parquinhos. E assim, é uma cidade um pouco menor que Imperatriz, então as referências se tornam mais fortes ainda. Sim, e assim, mas as duas sedes são um bom convite a serem conhecidas, porque realmente as realidades são transformadas e só quem vive esse processo. Também, eu ainda não conheço lá. Eu já conheço as duas. Vou cobrar essa aqui. Pois é, vamos lá. Está registrado e gravado. Mas eu queria também agradecer a Regina, né, Regina, nesse primeiro momento aqui da gravação do podcast Imperatriz. Acho que foi muito bom, né, Regina? Foi sim. Junto. Aprendi também bastante aqui. E, gente, é isso aí. A gente se encontra no próximo episódio, mês que vem. É isso. Deus Muito quiser. obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.